O que significa a AMAR? Associação de Mulheres de Ação e Reação. Bom dia, então vamos entrevistar aqui as meninas da AMAR, Aline, Nete e Carol. Meninas, eu gostaria que vocês explicassem o que é a AMAR, como nasceu a AMAR e como está sendo esse movimento hoje da AMAR no Vidigal e fora do Vidigal. E aí, meninas? Ela é a dona da AMAR, né? Saiu dela, essa coisa maravilhosa saiu dela. Ninguém melhor do que ela, né, para falar sobre a instituição. A Associação de Mulheres, ela surgiu como um projeto. Era um projeto social MAR, enquanto eu era acadêmica. E assim que eu vim morar na comunidade do Vidigal, eu comecei a pontuar algumas necessidades da própria comunidade, já que eu sou da área de saúde. E assim que surgiram essas demandas, eu trabalhava na ambulância, eu sou paramédica, e eu comecei a receber várias queixas naquele momento das pessoas que precisavam tanto do Vidigal quanto do Rocinha. Eu cobri essa área aqui. E eu estou dentro de uma família que tem 98 anos de comunidade, né? E o meu sogro trabalhava numa farmácia e distribuía medicação para as pessoas. E descobriram que eu era paramédica, então batiam na minha porta na madrugada para eu atender, né? E aí começou essa coisa de linkar com a comunidade, né? Os meus filhos nasceram aqui, e só que era difícil linkar a academia e o que eu estava fazendo na época aqui na comunidade, que justamente era psicanálise clínica. Então não tinha nada a ver Freud, o sistema freudiano europeu, com a comunidade. E resolvi linkar isso, né? Falei, eu posso ajudar e é com isso aí que eu vou contribuir. E aí assim se inicia toda uma ideia de um projeto. E aí eu comecei a atender, não só aqui, como em Jacarepaguá também, isso em 2007. E aí foram só crianças no início, né? Só que as mães vinham junto, me apresentavam uma demanda tão grande, que aí eu comecei a abraçar as mães, a causa das mães. E aí eu falei assim, fiquei dividida. Eu falei, não, como é que eu vou fazer agora? E aí eu passei para atender as mães. E elas começaram a apresentar as demandas que elas precisavam, não o que eu tinha a oferecer na realidade. Então foi um projeto todo readaptado. E aí as companheiras começaram a agrupar, a trazer também. Hoje em dia na AMAR nós somos 13 diretoras, né? Todas as diretoras que vieram somar, a maior parte delas passaram pelo atendimento psicoterápico, conheceram qual era a causa, qual era a demanda, a maior parte passou por violência doméstica, né, e psicológica também, porque nós somos negras, estamos fora do perfil, né, da mídia. E foi aí, desenvolvendo um trabalho com a comunidade, a cultura africana, e foi uma forma que eu encontrei de linkar esse trabalho de psicoterapia e comunidade, e foi expandindo, e tá aí. E vocês, na época, tiveram alguma ajuda com relação à estrutura para vocês colocarem o polo? Ah, sim. Inicialmente, o que acontece? Tinha um rapaz que rodava com ambulância na comunidade que era o Zé. O Zé foi o primeiro a dar apoio a gente, tá? E depois veio o Delay, que era a Associação de Moradores, né? A gente não tinha lugar, até hoje a gente não tem espaço. É uma revolta nossa, inclusive, porque a gente de fora tem espaço e a gente não tem, né? E toda uma estrutura pra gente montar foi um parto, porque a gente não tinha dinheiro, a gente só tinha uma ideologia. Até então eu atendia no meio da rua, e aí o Zé falou assim, pô, tem um centro cultural lá. Aí depois quem assumiu o centro cultural foi a Bárbara. Aí o Delay entrou, liberou a Associação de Moradores para que nós pudéssemos trabalhar. O Marcelo entrou e nós permanecemos com essa estrutura. E aí agora, devido a tanta demanda, as coisas que estão acontecendo, a gente preferiu fazer essa retirada e botamos um polo no centro da cidade até que a gente consiga uma casa aqui na nossa casa, entendeu? Qual era a maior procura da comunidade em relação a vocês? Qual era a aflição dele? O que eles queriam? Querem falar? Não, pode dar continuidade. Inicialmente, era muita queixa, né? Sabiam que eu era da saúde, então a queixa era direcionada para a saúde. Mas então, tinha o posto também. O posto ali trabalhando, que na realidade os protocolos foram mudando. Então o que acontece? O posto de saúde, devido ao protocolo do Estado, ele perdeu o que ele deveria ter, que é o atendimento de urgência e emergência, né? Então o Vidigal ficou desfavorecido, não só o Vidigal, como todos os órgãos, né, de base de saúde que a gente chama dentro do Estado. Então, assim, mediante a isso, o posto de saúde começou a não atender a população como deveria ser um posto, que eram os PANs, na época era PAN, era conhecido, né, pronto atendimento médico. Você tinha medicação, você tinha desfibrilador,
E hoje em dia não tem mais. E essas demandas foram chegando na AMAR com queixas, né? Eram queixas no exame preventivo. A falta também de conhecimento da população não ajudava muito, porque se você não conhece um protocolo, você não tem como debater esse protocolo. Então as pessoas chegavam no posto xingando, né? Brigando, mas não conheciam o protocolo. E a função da Associação de Mulheres, até porque somos da saúde, era informar essa população que não tinha conhecimento, né? Como funciona o protocolo. Tudo bem que ele muda toda hora e esse protocolo só ferra a gente, né? Legal. Vocês têm acompanhado esse movimento do Fala Vidigal, esses debates que têm acontecido na praça, inclusive vocês já participaram do primeiro, do segundo, se colocando muito bem. Como é que vocês têm acompanhado isso? Vocês acham que isso surte efeito ou se não surte efeito? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, se for da parte da gentrificação, eu particularmente não gostei de ver alguns moradores até antigos da comunidade falando que é bom a gentrificação. Foi o que eu ouvi lá. Certo. Eu não achei legal porque a gentrificação é nada mais, nada menos do que a remoção. Certo? Eu, como moradora da comunidade não, da favela, há mais de 50 anos, hoje em dia meus filhos não têm direito de morar na favela onde eles nasceram. Eu tenho uma filha de 38 anos, eu tenho um filho de 18. E eles foram obrigados a morar, uma mora em Madureira, o outro mora em Santa Cruz, porque eles não têm condições de morar na favela. Tudo isso por conta do quê? Da gentrificação. Por quê? O aluguel subiu, né? A luz subiu. A luz da minha irmã, mês passado, veio R$600. Então, seria muito importante que as pessoas da comunidade tomassem conhecimento do que realmente é a gentrificação. Você está me entendendo? Por quê? Daqui a pouco o Vidigal deixa de existir. Como favela. Como favela vai deixar de existir. Porque desde o momento que a luz passa a ficar R$600, o IPTU sobe. Eu já pago IPTU. Mas se hoje em dia eu pago 1.000 e pouco de IPTU, com isso, tendo IPTU dentro da comunidade mais carente, o que vai acontecer com o meu IPTU? Ele vai dobrar. E até eu mesma vou ser obrigada a me retirar do meu gueto. Então eu acho que isso, para mim, tinha que arrumar uma solução para parar, entendeu? Porque a coisa vai se complicar. Mas, Carol, você acha que esse processo é devido à causa que o Vidigal é uma comunidade pacificada, que em contrapartida tem essa demanda tão alta por se tornar na Zona Sul? O que você acha disso também, dessa gentrificação? E por se o Vidigal ser uma comunidade pacificada, seria uma tendência? Ou... Na verdade, a pacificação é uma atividade do Estado que traz todo um conjunto de iniciativas. Então, junto com a pacificação, entra a Light, junto com a pacificação, entra todas as outras instituições, inclusive os empreendedores, os hostels, que com a ajuda do Estado, que no caso é a força policial, que é a coerção, eles têm esse acabouço. Então, a comunidade não estava pacificada. Logo, a Light não entrava aqui, os empreendimentos desse porte, como o hostel, não estavam aqui, e a comunidade e a favela, ainda que com as suas debilidades, falta de luz, de água, enfim, conseguia permanecer aqui. À medida que o Estado entra com a coerção na figura da unidade de polícia pacificadora, e aí, na sequência, na mesma semana, no mesmo período, a Light vem e começa a cadastrar as casas e começa a colocar os relógios. Na sequência, grandes empreendimentos são feitos em prazos muito pequenos. Isso sim é um conjunto de iniciativas que desfavorece intrinsecamente a comunidade e que com certeza tem sim a ver com a UPP, porque a UPP tem sim uma característica pró-Estado e não necessariamente pró-cidadão, fundamentalmente cidadão pobre e preto. Né? Verdade. Eu posso só Pode, claro. claro. E sem falar o seguinte, porque esse processo de pacificação, eu não tenho vergonha de falar, não creio nele, eu acho que isso é uma máscara, né?
no Estado. Isso já vem uma coisa, já estava programado há muito tempo atrás. E a gente que é da área de saúde, a gente sabia disso. Verdade. Né? Porque os hospitais, a demanda que a gente estava recebendo, as reuniões que foram feitas pelo próprio poder público, com nós que somos da área de saúde, a gente sabia que isso ia acontecer, né? E tentamos avisar aos órgãos, às associações de moradores, né? Toda essa implementação que está sendo feita aí, há 10 anos atrás, ela está programada. Né? Fizemos profissionais saíram daqui para ir para o Haiti aprender. Né? Os paramédicos foram para o Haiti aprender como lidar com o combate. Né? Ou seja, nós fomos ensinados a combater o nosso próprio irmão. Né? Isso é vergonhoso. Então, uns matam os outros. Então isso é uma política pública mesmo. É aquela coisa assim, é preto matando preto. Né? Nem que seja o preto da Baixada. O que a gente está vendo é isso que está acontecendo. É preto matando preto. E detalhe, a gente dividido. Aí entra o nosso problema com os partidos e religiões. Né? Então tudo nos divide. E aí mas o sangue que é derramado, eu falo que isso aqui está acontecendo uma Copa com sangue preto. Né? Uma Copa com balde de sangue do nosso povo preto. Então eu tenho que botar isso pra fora, senão eu infarto. É verdade, de fato. Preciso. De fato. Acho que, inclusive, o Vidigal tem uma característica, e aí eu acho que só para concluir, que é diferente, né? Como é diferente para o mar, e, enfim, é uma comunidade que o topo dela também vale tanto quanto a base dela. Inclusive, acho que hoje vale muito mais o topo do morro do que a base do morro. Quando eu vim morar no Vidigal, eu morei todo um período na 25, que é uma área, me parece, a mais carente, e eu posso afirmar isso sem dúvida. E a menos assistida, inclusive, pelas próprias organizações, inclusive pela dificuldade no acesso. E a gente vê, né? Eu mudei há algum tempo e dentro de meses a via da 25 está completamente alterada. Alterada sim, de derrubar casas e construir empreendimentos de 3, 4 andares, inclusive algo que não é permitido pela GeoRio e por toda uma estrutura jurídica que impera aqui no Vidigal. Então, eu acho que isso tem muito a ver, sim. À medida que a UPP veio, à medida que os órgãos institucionais se organizaram para dentro da comunidade, e essa comunidade com essa característica específica, que é o morro, por conta da vista, valer tanto quanto a base dele, e aí, levando em consideração que o topo do morro tem mais debilidade, tem mais vulnerabilidade social, econômica, enfim, isso é gravíssimo, porque se você tira as pessoas de lá de cima, que pagavam R$100 de aluguel e que agora estão pagando R$500 de aluguel, ou seja, elas não estão pagando, elas estão se retirando, mas a gente nota que os empreendimentos estão avançando justamente nesse lugar. Eu fico envergonhada, assim, como moradora da comunidade, porque antes de chegar à gentrificação, a Associação de Mulheres tentou fazer um manifesto lá embaixo, no início do Vidigal, lá na pracinha, e fomos taxadas como louca. Assim, não tem o que fazer, isso aí vai acontecer, isso aí não é pra agora. É verdade. E a gente já sabia que ia ser pra agora. Nós tomamos conhecimento disso, né, irmã? Tomamos conhecimento para onde ia levar os nossos irmãos da comunidade. E aí as pessoas falam que não sabe como, se eu sei, como associação. Será que as outras instituições de dentro da comunidade não sabem o que está acontecendo? Eu acho assim que as pessoas estão visando muito o bolso. O que está falando mais alto aqui é isso, entendeu? É a grana. O restante... Agora, vocês acham que com esse processo, as ONGs daqui, as instituições, elas dialogam entre si? Você vê cada serviço separado ou as ONGs, você vê que elas são mais unidas sobre esse processo de divulgação, sobre essa irmandade, sobre isso tudo que está acontecendo? Vocês trocam e-mails, vocês como instituições? Irmandade, desculpa, irmã. Não existe irmandade entre as ONGs da comunidade. Eu pelo menos, não vejo isso, tá? A AMAR, ela está sempre presente em todas as atividades feitas dentro da comunidade. A gente bota a cara. Agora, quando a AMAR faz uma atividade, a gente não vê a cara de ninguém. Eu acho que isso é desconto. Ih, não vai sair. Mas como é que seria a forma de divulgação que vocês fazem quando tem evento? Qual a forma que vocês usam? Vocês botam faixa? A instituição não tem dinheiro. Então a gente faz o quê? Facebook, o tete-a-tete com a comunidade, vai no mercado, comenta, bota uma faixa, né? E utiliza. Às vezes, quando dá, a gente paga um carro, né? Faz uma vaquinha e paga um carro, mas não é sempre que a gente tem dinheiro para isso.
Então, assim, a gente comunica e existia até então as reuniões do fórum, que é o FIV, e a gente comunicava nas reuniões do FIV que estava sendo, né, acontecendo, que ia fazer um evento, alguma coisa assim. Mas o problema é o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então é complicada essa lei, e a gente fala que na senzala essa lei não funcionava, né? Então na senzala é assim, a farinha tem que ser para todo mundo, se tiver um punhado come todo mundo, né? Então assim, não pode deixar preto com fome. E aqui infelizmente a gente vê essa coisa do vou ganhar, o fulano tá me patrocinando, entendeu? E assim, como a AMAR é uma instituição que ela não fecha com política, a gente não fecha com política partidária. A política partidária é nem pensar, a nossa política é social, a gente avisa sempre isso antes de fazer qualquer coisa com parceiro. Então isso incomoda, né? Que esse monte de mulher metida tá arrumando, mulher marrenta, né? Não somos marrenta, nós temos consciência social, é diferente. É diferente. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que estou tendo problema em casa, tá? Estou tendo um problema qualquer e eu procuro a AMAR. O que vocês têm a me oferecer? O que vocês têm a oferecer à mulher que está com problema aqui na comunidade? Acolhimento em primeiro lugar. A gente começa com o nosso acolhimento, que antigamente era muito técnico, né? E aí a gente descobriu que o abraço era a primeira base do acolhimento. E aí, dentro da nossa técnica, do nosso conhecimento, a gente faz um acolhimento psicossocial para aquela mulher. Nós temos o acolhimento jurídico, né? E aí, assim, se ela quiser apresentar uma queixa, ela vai para os órgãos públicos. Se ela não quiser, que a maior parte não quer, ela quer ficar em sigilo, porque nós estamos numa comunidade, tem que ter essa consciência, né? Então ela fica com a gente, a maior parte torna a dizer, a maior parte da diretoria passou por esse acolhimento um dia, porque sofreu violência, e hoje em dia trabalha em prol da comunidade. Então as diretoras conhecem a causa. Como se você falar assim, racismo, ela sabe, eu sei. Né? Espancamento, opa, já passei por isso. Né? Inclusive tem um vídeo na net que fala sobre isso, né? Toda a parte de sofrimento que já passamos, nós diretoras, né? Enquanto diretoras. Não preciso nem falar muito, porque assim, eu, negra, gorda, quanta coisa, quanta base de sofrimento psicológico, quanta violência psicológica eu já não passei enquanto mulher, né? E aí você vai pegando as outras irmãs e vê o que estão fora do padrão do perfil da mídia, todas nós passamos por violência. Somos conscientes, entendeu? Do que já passamos. Então, assim, a gente resolve com aquilo que verdadeiramente já passamos, já vivenciamos cada fato. Entendeu? Legal. O que vocês acham, então, do futuro do Vidigal? O que vocês esperam do futuro do Vidigal? Repete, por favor. O que vocês esperam do futuro do Vidigal? Consciência. Olha, eu acho que essa pergunta, assim, é bem complicada, porque tem a diferença do ser e do dever ser. O futuro do Vidigal, do ponto de vista prático, caminha para completamente desfiguração da comunidade, da favela, com incidência política dos próprios moradores, com protagonismo juvenil, que é assim, a juventude do Vidigal completamente abandonada, completamente assim, é verdade, né? Completamente abandonada, né? O contexto que a gente está fazendo esse vídeo, que não cabe a gente explicitar, demonstra exatamente qual é a condição da juventude. Então, assim, o ser, me parece, e aí eu vou falar enquanto irmã, mas eu acho que as irmãs vão concordar, não me parece muito promissor para a comunidade do Vidigal. Mas o dever ser, e aí por isso que a AMAR existe, por isso que tantas ONGs que vão estar também nesse vídeo existem, e eu acredito que elas também têm seus compromissos sociais e verdadeiros, apesar de todos os pesares, o dever ser um lugar que o pobre, preto, favelado possa sim morar num lugar que tenha vista para o mar, e por que não? Né? Por que que de tanta indignação de ter alguém de favela, preto, que mora? Isso aqui não é pra gente. Preto tem que morar em Queimados, tem que morar na Baixada, isso aqui não é nosso. Só que o dever ser é que sim, que esse lugar é nosso, que essa estrutura foi construída com muita resistência, é um espaço lindo, é um espaço que resistiu de início, resistiu na década de 70 com a ditadura, resistiu de novo na década de 90, resiste agora em 2014, século 21. Por quê? Porque de tempos em tempos o sistema se levanta contra a população pobre, contra a população preta. E o Vidigal vem dizer que sim, que o dever ser desse espaço é que seja um espaço sim de protagonismo pobre, preto, favelado. Certo. E mais um momento, eu ia perguntar ela, o que vocês acham sobre esse empreendedorismo que está acontecendo no Vidigal? No Alto Vidigal, no 14, não sei aonde.
não reflete em nada pra comunidade. Sim, eu acho que... Eu não sei, eu posso estar sendo leviana, e aí se eu estiver sendo, eu peço perdão coletivo. Isso não reflete nada. Mas eu acho que não, eu acho que não reflete, por exemplo, parte das mulheres que trabalham na recepção desses espaços não são mulheres da comunidade, não são a cara da comunidade, né? Inclusive, os empreendimentos têm um padrão de beleza que é branco, que é eurocêntrico, para poder recepcionar os outros usuários ou consumidores, que são brancos, eurocêntricos e gringos. Então, esses espaços não necessariamente dialogam com a realidade da comunidade nem reflete financeiramente. Pode ser que um ou outro empreendimento do morador se beneficie porque está perto de um hostel, porque está perto, aí vende uma Coca-Cola um pouco mais cara, vende uma empada um pouco mais cara, mas a parte disso não vai sair disso. Não tem reflexo comunitário. Não vai sair disso. Exatamente. Então, muito obrigado, meninas. Se vocês quiserem colocar alguma coisa também, está aberto, alguma divulgação para poder fazer. Eu só queria falar uma coisa que assim, quem tiver um espaço que possa favorecer a associação de mulheres dentro da comunidade. A associação não tem dinheiro, né? A gente trabalha sem base financeira, somos diretores fazendo vaquinha para pagar nossas contas, né? Mas a nossa ideologia, ela é respeitável, né? A gente trabalha com combate ao preconceito racial, a gente trabalha com combate à violência contra a mulher, principalmente a violência psicológica, que é a base das violências, e a gente acolhe todo tipo de mulher que necessite de um bom abraço e um carinho, respeito a consciência de ser mulher, né? Que hoje em dia está bem perdida, essa consciência de ser mulher. Então, a gente agradece se tiverem um espaço que possam doar para a Associação de Mulheres. E onde vocês estão atendendo atualmente? No Museu do Negro, na Uruguaiana, 77. Segundo andar. E estamos lá também com Batuque Matriarcal, que é Mulheres de Partido Alto, segunda sexta-feira de cada mês. Quinta vai ser? Segunda, quinta de segunda, todo quinta. Que agora vai ser sexta. A sexta eu me perdi. E eu gostaria, assim, que a comunidade acompanhasse o nosso trabalho, fosse lá conhecer o batuque, porque é uma forma também, é uma terapia, né? Para a mulherada, é um trabalho terapêutico. Inclusive porque é feito por mulheres, é um samba com mulheres tocando, todos os instrumentos de percussão. Então tá. Um abraço, até o Fala Vidigal.